E é assim todo dia depois que o despertador toca. Você acorda sem vontade, trabalha sem vontade, se relaciona sem vontade, sonha sem vontade. E você já percebeu isso. O problema é que está começando a se acostumar com essa situação. Esse é o verdadeiro problema. Você está transformando isso em um hábito, uma vida sem vontade, sem tesão, sem direção. Ter percebido isso só piora as coisas, porque agora você sabe. Você sente, todos os dias, o quão perdida você está. Você se sente andando em círculos, sem saber o que fazer. Na maioria das vezes, sem saber quem é. E se depara com mais frequência do que gostaria, com um paradoxo tão comum e tão dolorido, de sentir que tem muitos caminhos possíveis na vida, mas que não tem a clareza para saber qual é o melhor. E é nesse momento, nesse exato instante, que surge a pergunta mais importante que você pode se fazer, e a única que pode te tirar deste lugar. Como eu saio daqui? Ainda bem que você perguntou. Chegou a hora de sair do labirinto. Oi, tudo bem? Eu sou a Mari e eu quero te desejar as boas-vindas na aula 2 do evento O Fim do Labirinto. Um evento pensado para mulheres que querem parar de se sentir perdidas, angustiadas, sem foco e querem reencontrar a direção das suas vidas. Esse evento é a oportunidade perfeita para você descobrir como deixar de se sentir insegura, com medo, ansiosa, com dúvidas sobre quem você é, com receio de tomar decisões erradas e passar a ser uma mulher com mais direção na sua vida. E ter direção na vida significa que você sabe onde quer chegar, que você se conhece, que você tem confiança no que faz, que entende como ter um trabalho mais conectado com quem você realmente é, além de relacionamentos mais duradouros e profundos, já que você aprende a se conhecer e conhecer aos outros também. E para te ajudar a sair desse labirinto de indecisões e dúvidas que você está passando, eu projetei essas 4 aulas desse evento. Cada aula tem um passo importante e fundamental para te trazer clareza do caminho que você precisa percorrer para fazer isso. Na primeira aula, eu te mostrei como que se forma a nossa personalidade. Nessa aula, eu te expliquei que os nossos comportamentos, eles são, na verdade, uma manifestação contínua da nossa personalidade. Ou seja, eles são apenas uma maneira de manifestar uma necessidade afetiva que nós percebemos que nos faltou ou que não foi atendida na nossa infância. Para tornar isso mais simples e claro de entender, eu te apresentei a ferramenta milenar do Eneagrama que sintetiza em 9 necessidades afetivas básicas. É a partir de uma dessas 9 necessidades que a gente passa a construir toda a nossa visão de mundo e, naturalmente, a nossa própria personalidade. E é dessa falta que nós construímos a nossa maneira de ser. É essa falta que nos mantém fixados em uma dessas necessidades e isso influencia as nossas decisões de uma maneira inconsciente até os dias de hoje, ainda que a gente não perceba. Eu te expliquei que uma vez que você entende, resolve e desenvolve essa necessidade, você consegue finalmente recuperar as rédeas da sua vida e passa então a reassumir o controle. Aquele controle que você precisa para de fato ter a direção que você sonha nesse momento. Então, se você não viu a aula 1, para esse vídeo, assista ele antes de continuar, porque assim você vai conseguir realmente entender o que eu vou te trazer na aula de hoje. Combinado? Eu quero aproveitar a brecha aqui e já agradecer os comentários deixados sobre a última aula. Eu li pessoalmente todos eles e está sendo muito interessante ouvir vocês, os retornos em relação às aulas, as expectativas para o evento. Muito, muito obrigada. Lembrando que eu vou sortear no domingo, lá no meu Instagram, um livro surpresa que eu pessoalmente amo, para uma das pessoas que comentarem aqui embaixo desse vídeo. Então, no fim dessa aula, não deixe de escrever o teu comentário aqui. E falando sobre a aula de hoje, ela foi projetada em 2 partes. Na primeira parte, eu vou te apresentar os 9 perfis de personalidade do Eneagrama com detalhes de como cada perfil se formou, como cada um se comporta, quais as suas potencialidades, os maiores desafios e o que mantém cada perfil estagnado na vida. Na segunda parte da aula, eu vou te mostrar o que fazer depois de descobrir esse perfil. O que de fato você deve fazer uma vez que você começa a entender a sua personalidade.
Então se segura, porque hoje você vai ver na prática como é possível sair desse labirinto que a sua vida está. Ainda que você já tenha tentado outros métodos e independente se você está aí insatisfeita com seu trabalho, com seus relacionamentos ou com sua vida em geral, ainda assim você também consegue. Isso porque, até hoje, você tentou resolver esses problemas sem os recursos necessários para fazer isso, já que nunca teve acesso às informações que eu vou te passar aqui. E eu tenho essa confiança em dizer isso, porque se você é um ser humano, você tem uma personalidade. E se você tem uma personalidade, você tem uma necessidade básica não atendida. E hoje nós vamos juntas começar a descobrir qual é essa necessidade e como começar a desenvolvê-la. Vamos nessa? Antes de fazer isso, eu preciso alinhar algumas expectativas contigo. Isso é fundamental para que você saiba o que esperar desse conteúdo. Eu já identifiquei e já auxiliei tantas mulheres nesse processo de identificação e também de desenvolvimento da personalidade que eu preciso te trazer 6 aspectos importantes antes de a gente começar. Então, vai anotando aí. A primeira coisa é quando você começa a ouvir sobre os tipos de personalidade é que talvez você não consiga reconhecer de cara qual dos 9 é o seu perfil. E isso, sinceramente, não significa nada, nem que você é mais ou menos evoluída. É que dependendo do seu momento de vida, realmente fica um pouco mais difícil você conseguir identificar o seu perfil de cara. Segunda coisa, cada uma de nós é apenas um perfil, ou seja, é bem possível que você tenha características de vários outros tipos, mas fundamentalmente a sua personalidade é estruturada a partir de uma necessidade básica não atendida. Logo, você é apenas um dos 9 perfis que eu vou te apresentar aqui. Existem detalhes que eu não vou entrar nesse momento sobre flechas, caminho de desenvolvimento, entre outros. O importante é que você entenda que você não é 2 perfis, você é apenas um, tá bom? Outro ponto que é importante que você entenda é que nenhum dos números que você vai ver aqui significa que um perfil é melhor, superior ou vem antes do outro. Normalmente, no Eneagrama, a gente separa os perfis e chamamos eles de tipo. Perfil significa a mesma coisa que tipo, beleza? Ou seja, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e assim sucessivamente até o tipo 9. Mas isso não significa que um vem antes do outro. Ponto 4. Mari, e se eu já sei o meu tipo? Ótimo, aproveita esse momento para conhecer mais sobre os outros. É comum algumas mulheres que só conhecem o seu perfil de Eneagrama continuarem com dificuldades na hora de lidar com outras pessoas por não conhecerem também os outros perfis. Ponto 5. Use como base as anotações que você fez através do material complementar que eu te mandei no Telegram na segunda-feira. Ele pode ser relevante no processo de reconhecimento. Ele vai te ajudar a ter uma visão mais neutra. E 6, por fim, eu preciso pelo menos te dizer por que o desenho do Eneagrama é dessa forma. Por uma questão de tempo, eu não vou aprofundar tanto assim nisso, mas é interessante que você entenda que ele é um desenho formado por 9 pontas, onde cada uma dessas pontas representa um perfil do Eneagrama. As linhas conectam os perfis, pois existe o que chamamos de flechas de desenvolvimento que interligam esses tipos. Então, quem já é minha aluna ou já tem mais familiaridade com a ferramenta entende como isso funciona na prática. Nesse momento, o importante é apenas que você saiba e entenda que essa forma não é por uma questão aleatória ou sem função, beleza? Recados dados, vamos então ao primeiro perfil do Eneagrama, o tipo 1. O primeiro perfil de personalidade que eu vou te apresentar é o tipo 1 do Eneagrama, que a gente chama de aperfeccionista. Essa personalidade ficou fixada na necessidade não atendida de se sentir íntegra. São pessoas que lembram ter sido dolorosamente criticadas e cobradas na sua infância e aprenderam a se monitorar de uma forma muito severa, como uma forma de evitar erros. Sentiram que precisavam justificar a sua existência e que ser criança simplesmente não bastava. Por isso, criaram desde cedo um senso de adulto, de seriedade, de responsabilidade. Elas agiam como se os seus pais esperassem muito delas. Acreditam que a vida é dura, que primeiro tem que se ocupar com aquilo que deve ser feito e que o prazer deve ser adiado. Normalmente ouvem uma voz julgadora como parte do seu próprio pensamento. É como se tivessem um sistema de vigilância interna que automaticamente controla o seu pensamento, as suas palavras e as suas atitudes.
Como sentiram que essa sua integridade foi questionada ou não foi valorizada na infância? Os tipos 1 sentem que devem provar para os outros o quão são boas, perfeitas, corretas e justas, com senso de retidão e virtudes num padrão acima do que o das outras pessoas. Sentem que precisam ser mais responsáveis, organizadas, justas do que os outros. Sentem que para estar em um caminho correto, precisam deixar os seus desejos, vontades e prazeres de lado para dar conta das responsabilidades. O maior medo desse tipo de personalidade é de ser mal, de não ser íntegro, de falhar, de errar. Então, como uma forma de buscar garantir, ter e ser visto como uma pessoa íntegra, acaba se tornando perfeccionista, rígida e crítica. Como está sempre fazendo juízo de valor de si mesma, acaba fazendo isso com os outros também. E quando percebe que algo ou alguém não está fluindo da forma corretamente perfeita e organizada, sente uma raiva, uma indignação, porque as coisas não estão do jeito que deveriam estar. Aliás, a palavra dever, precisar, ter, tudo aquilo que é voltado para obrigação é muito presente no vocabulário dessa personalidade. Apesar de sentirem muita raiva, nem sempre externalizam ela, porque primeiro precisam passar lá pelo julgador interno, lembra? Para ver se é plausível e justificável utilizar aquela raiva naquele momento. O tipo 1 sempre prima pelo correto, busca, corrigir o mundo. São pessoas sempre atentas a regras, ao cumprimento de tarefas e se preocupam em fazer a coisa certa, em observar os detalhes, e sempre acabam sendo pessoas muito autocríticas, uma necessidade compulsiva de agir de acordo com aquilo que parece correto. No fundo, elas têm uma crença de que possuem uma superioridade ética e moral, como se sentissem, que são parte de 10% do topo, aquelas pessoas que fazem a coisa certa e carregam a responsabilidade de corrigir o mundo. Como julgam os outros e criticam as suas posturas, acabam achando que também estão sempre sendo criticadas ou julgadas. Acreditam que só há uma única visão correta a respeito das coisas e que, obviamente, elas estão do lado dessa verdade e retidão. A gente costuma brincar que se as pessoas desse tipo de personalidade, lá em Gênesis, quando Deus afirma que criou o mundo e que era bom, se tivesse um tipo 1 perfeccionista ali do ladinho, provavelmente ela diria: não é tão bom não, certamente tem um errinho aqui e ali que a gente precisa corrigir. Em geral, são pessoas corretas, organizadas, disciplinadas, metódicas, altamente responsáveis, detalhistas, compromissadas, trabalhadores íntegros, perfeccionistas, super exigentes, obedientes e sempre estão buscando fazer as coisas com perfeição e qualidade. São pessoas muito práticas e, em geral, acessam pouco as suas emoções. Por outro lado, podem ser pessoas exageradamente críticas, julgadoras de si mesmas e dos outros, inflexíveis a normas e padrões de conduta, ressentidas às pessoas e repressoras dos seus próprios desejos. E como que esse tipo de personalidade acaba, então, se colocando no labirinto? Tudo começa com a falsa sensação de que ainda não está perfeito o suficiente. Ainda não estou pronta, isso pode ser melhorado, achei defeito nesse projeto, eu preciso corrigi-lo antes de colocar em prática. E o medo de não estarem fazendo as coisas de forma correta faz o tipo 1 procrastinar. Os tipo 1, por serem pessoas extremamente críticas consigo mesmas, têm dificuldade de tomar decisões. Principalmente quando elas põem em evidência o seu conflito interno entre os seus desejos não admitidos e a necessidade de ser uma pessoa correta. Se preocupam em não deixar de ser comprometidas, perfeitas, têm medo de perder a virtude da ética e do trabalho e acredita que quando perder isso, não vai merecer os prazeres da vida. Como acreditam que devem ser rigorosas consigo mesma até que atinjam a perfeição, isso começa a atrapalhar o seu dia a dia, fazendo que a culpa seja um sentimento diário. Começam a se tornar pessoas dualistas, extremistas, ou é 8 ou é 80. Quanto maior o medo de tomar decisões erradas, mais precisa aumentar as suas regras e formas de controle para cumprir essas regras meticulosamente. O problema é que na realidade isso não funciona e por vezes o tipo 1 se sente sempre insatisfeito, afinal nunca nada tá bom o suficiente. Ao invés de conseguir realizar as coisas perfeitamente como espera, acaba procrastinando e questionando a sua própria moralidade. Poxa, eu fiz tudo certo, fiz tudo correto, atendi as expectativas e ainda assim não tive o sucesso que gostaria, então eu acho que no fundo eu sou uma pessoa má, ruim e que não mereço receber gratificação pelo meu esforço. Como julgam os outros e criticam suas posturas, acham que estão ali sempre sendo criticadas e isso torna a convivência no trabalho ou no relacionamento
muito difícil para as outras pessoas, já que usam a mesma régua pessoal para medir também as atitudes dos outros. Consegue entender como é pesado para alguém carregar esse fardo de ter que ser perfeita o tempo todo? De se cobrar por padrões tão altos e tem dificuldade de curtir a vida nos seus pequenos prazeres, de rir dos seus próprios erros? Antes de passar para o tipo 2, eu quero responder uma pergunta que eu recebi ontem. Mari, é necessário acreditar no Enneagrama? Ele é algo místico ou espiritual? Não, o Enneagrama não é algo baseado em fé. Ele descreve elementos da sua personalidade e, portanto, é uma ferramenta que simplifica o entendimento de comportamentos, motivações que nós temos. Não se trata de algo que depende de uma crença para existir. Eu tenho alunas católicas, evangélicas e outras até que eu não sei exatamente qual religião que elas estão seguindo. Isso não muda em nada o que você pode absorver através dessa ferramenta. Como eu te expliquei até agora, isso parte das suas bases pessoais e psicológicas e não necessariamente de uma crença. Existe sim a possibilidade de estender o uso do Enneagrama para uma questão mais espiritual e simbólica, e alguns profissionais até fazem isso. Mas no meu método, a base do Enneagrama que eu utilizo é muito mais de cunho psicológica do que religiosa. Ficou claro? Então seguimos. O segundo perfil de personalidade que eu vou te apresentar é o tipo 2 do Enneagrama, que se chama a prestativa. Está fixado na necessidade não atendida de se sentir amada. O tipo 2 de personalidade se move na direção das pessoas como se buscassem uma resposta à sua pergunta interior. Será que as pessoas vão gostar de mim? Elas têm uma necessidade marcante de afeição e aprovação. Querem ser amadas, protegidas e querem se sentir importantes na vida de outras pessoas. Foram crianças que ganharam carinho e segurança satisfazendo os desejos alheios. Também sentiram que foram amadas por serem agradáveis e de alguma forma sentiam que tinham que dar apoio emocional aos seus próprios pais. Eram ao mesmo tempo crianças carentes, prestativas e afetuosas. Elas rapidamente identificaram as características em si mesmas que atraíam os diferentes adultos nas suas vidas e aprenderam a simular uma representação que atendesse a essa necessidade. Como foram criadas na compreensão de que a sobrevivência depende da aprovação do outro, os relacionamentos se sobressaem como a área mais importante da sua existência. Os tipos 2 sofrem o conflito entre o hábito de se moldar pelo outro e o desejo de ter a liberdade de fazer o que querem. Aprenderam que precisam deixar as suas necessidades de lado para agradar aos outros e conquistar o amor. Aliás, isso é algo fundamental para o tipo 2. Eles acreditam que o amor não lhes será simplesmente dado, mas que precisam conquistá-lo através de ajuda das pessoas, de agradar, de estar sempre à disposição. O maior medo desse tipo de personalidade é de não merecer ser amada. Como os tipos 2 têm desejo de se sentir amada, ela vai descambar para a necessidade de se fazer necessária na vida dos outros. Dessa forma, elas têm, do outro lado, um certo orgulho pela importância de si mesma nos seus relacionamentos. É como se dissessem, nunca teriam feito tal coisa se não fosse por mim. Eu não preciso de ninguém, mas todo mundo precisa de mim. E esse orgulho, na verdade, mascara a dependência da aprovação e a humildade de reconhecer o seu justo valor para os outros. E como uma estratégia de sobrevivência, os tipos 2 perceberam as possibilidades manipulatórias de se tornarem indispensáveis e amadas e usam a sua capacidade de sedução para extrair das outras pessoas aquilo que precisam. São pessoas prestativas e estão sempre buscando agradar, serem vistas como queridas pelas pessoas. Elas têm foco nas necessidades das pessoas e têm muita dificuldade em pedir ajuda. Acha que está num bom caminho quando atende às necessidades dos outros. Em geral, são pessoas proativas no auxílio aos outros, disponíveis, voltadas a relacionamentos, são afetuosas, desenvolvedoras, incansáveis, encorajadoras, atenciosas, incentivadoras e sedutoras. Por outro lado, podem se tornar insistentes em querer ajudar, mesmo sem solicitação, acreditando que sabem aquilo que é melhor para os outros. Também são manipuladoras e possessivas e são bem seletivas nos seus preferidos e sentem bastante orgulho, o que lhes impede, de admitir o cansaço e pedir ajuda. Acredita que o seu valor está em ser disponível, solícita, atenciosa para ajudar aos outros. E como esse tipo de personalidade acaba se colocando dentro do seu próprio labirinto? Imagina, alguém que está sempre se moldando para atender a necessidade das pessoas ou das pessoas que considera.
Diz sim quando quer dizer não, se orgulha em ser necessária, ser o centro da vida das pessoas. Alguém que define a si mesma através do olhar dos outros. Esses comportamentos acabam em frustração. Porque toda essa entrega da personalidade do tipo 2 é uma forma de buscar o amor de volta. E quando isso não acontece, se sente usada. Fiz tudo pelos outros e não reconheceram o meu valor na empresa. Eu estou sempre à disposição para ajudar, mas eu não fui a pessoa promovida. Já nos relacionamentos, é comum ver uma tipo 2 fazendo uma escolha de relacionamentos com obstáculos. É como se isso trouxesse uma garantia de que ela vai ser necessária na relação. É comum a gente ouvir pessoas tipo 2 falando o seguinte: nossa relação terminou, mas com certeza eu mudei a vida dele. Vai ser difícil ela ou ele encontrar alguém que vai fazer tanto quanto eu fiz. Então, chega num momento em que todas essas suas necessidades que foram sendo reprimidas vêm à tona. Há uma sensação de necessidade de liberdade, porque sente que já se doou demais e não teve o retorno que esperava. Surge então uma raiva. Raiva da pessoa amada, raiva de não ter sido correspondida pelos colegas, pela empresa, raiva de você mesma por não saber mais quem é. Nem sabe mais o que gosta porque passou bastante tempo construindo a vida em prol das outras pessoas. É como se tivessem dormente e de repente acorda para sua vida, mas não se alegra com aquilo que está vendo nela. Como está sempre em busca de evitar rejeição e obter aprovação, acaba manipulando as pessoas para obter aquilo que quer. E ao mesmo tempo ignora suas necessidades pessoais porque acha que se expor o que realmente quer vai ser rejeitada. Vamos para o próximo tipo? A personalidade tipo 3 chamamos de a realizadora. Sentiu que a necessidade básica afetiva que não foi atendida foi a de ter valor. Lembram desde pequenas que eram apreciadas por suas realizações, sempre com incentivos em relação ao seu desempenho e não pelas sensações e sentimentos que pudessem ter relação com aquele dia. Também sentiu que havia mais recompensa e atenção às suas realizações e desempenhos do que com as emoções e com o envolvimento com as relações pessoais. Logo, chegaram à conclusão de que é bom ignorar os seus sentimentos e emoções, já que eles não são valorizados. Criaram desde cedo a estratégia de que trabalhar duro, ter um bom desempenho, realizar e vencer é algo importante para a vida, já que são só os vencedores que são valorizados e recebem essa atenção e amor. Mais do que isso, entenderam que é necessário se moldar para conquistar a imagem de sucesso de cada contexto. Uma criança prodígio, uma mulher bem-sucedida, uma mãe de família, uma empresária incansável, não importa. Sente que consegue se moldar a qualquer um desses perfis. É por isso que a tipo 3 também é chamada de a camaleoa, por se adequar à imagem de sucesso que ela acha que está sendo exigida naquele momento. O maior medo das pessoas que possuem a personalidade tipo 3 é de não ser valorizada por quem é, de não ter valor, de ser desprezível. Para evitar que isso aconteça e para evitar o fracasso, elas estão sempre preocupadas com o desempenho pessoal e depositam as suas experiências em seus esforços, mais do que no trabalho que se alinha a princípios. Sempre exigem uma imagem de produtividade, sente que precisa ser a primeira em tudo, muito focada em metas, resultados, produção, eficiência, se preocupa demais com a imagem que passa às pessoas, inclusive com a sua própria apresentação pessoal. São dinâmicas, buscam a obtenção de resultados concretos para a superação, são eficientes, trabalhadoras diligentes, rápidas, orientadas para as metas e podem esquecer dos seus sentimentos, serem impacientes e guiadas em excesso pela imagem e pelo reconhecimento. Acredita que o mundo recompensa por resultados e valoriza somente os vencedores. E como esse tipo de personalidade acaba, então, se colocando no labirinto? Para alguém que acha que o seu valor está nas suas realizações e não em si mesmo, a luta para manter esse valor nunca acaba. Porque sempre depende de uma nova realização, uma meta mais alta, um novo patamar do que é sucesso. Muitas vezes, como qualquer ser humano, não consegue atingir esse ideal de sucesso que estava esperando, então, no receio de não ser amada, de ser vista como uma fracassada, prefere criar e manter uma imagem de sucesso ainda que ela não seja genuína. Começa a enganar a si mesma, a ponto de acreditar nessa imagem de sucesso que deseja ter e cultiva a vaidade através de um papel que adota para si mesma como uma forma de espelhar esse sucesso. E assim acaba se perdendo de si mesma. Começa a viver no automático, trabalho, trabalho e mais trabalho. Muitas vão perdendo a conexão com a sua família ou nem tem tempo de ter uma. São sugadas por uma rotina e estão sempre com pressa.
Mas muitas delas relatam também a perda da autenticidade, que vão se moldando tanto e acabam nem mesmo lembrando quem são. Vamos para a personalidade 4, então? A personalidade do tipo 4 é a que chamamos de a romântica. Sentiu que a necessidade básica afetiva que não foi atendida foi a de se sentir especial. As pessoas desse tipo de personalidade lembram de uma sensação de abandono na infância. Muitas sentiam que não pertenciam à própria família ou que de alguma forma não recebiam a atenção que esperavam. Por isso, uma das nomenclaturas que nós usamos para falar do tipo 4 é a romântica, porque se refere a um certo romantismo trágico, de sempre estar focada no amor que falta, na sensação de perda e de privação. Acabam ficando focadas no amor inalcançável, numa imagem de felicidade que sempre acontece ou no futuro ou no passado, mas nunca no momento presente. Como sentiu que não merecia ter atenção, ficou com a sensação de que há um erro na sua identidade, como quem diz: se eu não fui capaz de conquistar o meu espaço, de ser notada, de ser especial, então eu vou em busca da minha própria identidade para garantir que eu não passe mais por isso. Porque esse é o maior medo da personalidade tipo 4, o medo de não ter uma identidade própria. Quem eu sou? É a pergunta que mais as move. A questão central dessa personalidade é a sensação de perda e, em consequência disso, uma baixa autoestima. Se eu tivesse mais valor, mais identidade, mais importância, se eu chamasse mais atenção, certamente não teria sido abandonada. Isso a tornou uma pessoa muito sensível às emoções, às suas emoções e às dos outros também. E essa baixa autoestima também faz surgir um sentimento de inveja, que é: os outros têm ou não têm? Eles são felizes, eles se sentem amados e satisfeitos e eu não. Então sempre se compara como uma forma de comparar e de confirmar a sua inferioridade, mesmo que ela não seja verdade. E uma das principais características dessa personalidade é o foco e a atenção aos detalhes refinados que faltam. Sentem constantemente uma sensação de melancolia. Em geral, curtem essas emoções mais introspectivas, porque, sem perceber, ocupam o lugar de vítima como uma forma de chamar a atenção das pessoas das quais ela está buscando a sua atenção. Olha para mim, olha como a minha vida é mais difícil. Sentem tudo de forma intensa. Suas emoções oscilam ao longo do dia. Nada é simples, tudo é intenso. Nada é comum, tudo é dramático ou extraordinário. Por isso, tendem a ter um olhar para as artes, para o belo, para a contemplação da natureza, com um sentir muito intenso. Em geral, são intensas, idealistas, criativas, autênticas, aquilo que sentem, são emotivas, diferentes, especiais, empáticas, expressivas e buscadoras de significado. Mas também podem ser extremamente insatisfeitos com a situação atual, sempre em busca de um ideal quase que romântico. Seu humor oscila com muita facilidade uma intensidade emocional que interfere nos relacionamentos e no resultado corporativo. Um vitimismo dramático porque ela acredita que sempre tem algo que ainda precisa ser conquistado e que ela precisa conquistar isso para se sentir preenchida e valorizada. E a maior autossabotagem do tipo 4 é que acha que está bem ou feliz não é bom. Então, toda vez que tem uma possibilidade de sucesso, quando é reconhecida, é recompensada, quando realiza alguma coisa que quer, seja uma conquista profissional ou amorosa, rapidamente começa a pensar que tem algo de errado, que está faltando alguma coisa, e encontra defeitos naquilo que está vivendo, como se estivesse desconfortável diante da alegria, da realização e do conforto na vida. E é principalmente por esse motivo que os tipos 4 se colocam no labirinto. Então, estão sempre em busca do extraordinário e não dão continuidade para aquilo que acham que é corriqueiro. E assim vão protelando projetos, deixa para depois, fica sem foco, pula de projeto porque agora esse próximo vai ser sensacional e eu vou conseguir mostrar todo o meu talento. Muitos tipos 4 relatam começar e não terminar as suas tarefas por acharem que ela ainda não está boa, falta alguma coisa para deixar ela mais original. Ou então, sentem uma constante frustração quando terminam ou conquistam alguma coisa, desvalorizando aquilo que tem de bom. Isso acontece, inclusive, nos relacionamentos. Se apaixona, admira a pessoa, acha ela extraordinária, mas à medida que descobre que o outro é apenas um ser humano, com falhas, com defeitos, com vivências, o encanto acaba. É isso, o amor nunca é para mim. Sentem muita vergonha do que os outros vão pensar, porque se sentem especiais de diferentes e têm medo de não superar essas expectativas e se descobrirem que eu não sou extraordinária. Não basta ser a melhor, eu tenho que ser a diferente, mas como seu humor
oscila bastante, ele acaba atrelando a sua eficiência ao seu estado emocional e confunde quem é com aquilo que está sentindo. Ou seja, se tiver um dia mal, esquece que não vai fluir nada. Está começando a ficar clara a diferença de cada perfil, a maneira de ver o mundo de uma forma tão particular? E é por isso que é tão necessário a gente entender as particularidades de cada um desses perfis para conseguir desenvolvê-los. Possivelmente é por isso que as soluções que você tentou até hoje não funcionaram tão bem, porque elas colocaram todos esses perfis tão diferentes no mesmo bolo, o que faz com que alguns tenham resultado e outros provavelmente não. Então seguimos para o tipo 5. O tipo 5 de personalidade é quem nós chamamos de a observadora. Ficou fixada na necessidade básica de se sentir capaz. Isso porque na infância há duas probabilidades para as crianças que querem se retrair. Uma delas é que de alguma forma ela sentiu que a sua privacidade foi invadida, que seu ambiente familiar, que as pessoas demandavam muito de si. A outra é que foram abandonadas com pouca atenção e afetividade. Nos dois casos, como uma forma de defesa e sobrevivência, a criança aprendeu a se desligar dos seus sentimentos para não sentir que foi deixada de lado e se fechou emocionalmente com o intuito de escapar dessa invasão familiar. Essa distância emocional criou então um muro de proteção, onde a criança se sentia mais segura quando estava isolada no seu quarto, sem muita interação com as pessoas e buscando conhecimento em diversas áreas. Na falta de saber como lidar com as emoções, elas aprenderam a focar na lógica das coisas para resolver qualquer questão da vida. Por isso que a gente chama esse tipo de personalidade a observadora, porque são pessoas muito privadas, gostam de ficar quietinhas, sozinhas com seus pensamentos e estudos. Evitam o contato e tensões emocionais. Quando estão em grupo, preferem tomar uma posição de observadores na maior parte do tempo, adquirindo conhecimento de como que pode melhorar a sua interação com as pessoas observando seus comportamentos. O medo fundamental dessa personalidade é o de não ser capaz, de ser inútil, incompetente. Para lidar com esse medo, o tipo 5 acaba focando em adquirir conhecimento a respeito das coisas, aliás, a respeito de tudo. Acredita que conhecimento é poder e que informação especial é a chave do poder. Tem medo de não dar conta de sobreviver nesse mundo por conta de ter que atender tantas demandas. Por isso, criou seu próprio sistema de controle. Tipo 5 precisa ter tudo controlado para se sentir segura em relação à sua interação com o mundo. Gosta de se preparar, impor fronteiras e limites. Agenda suas responsabilidades, define cuidadosamente como, quando e onde, que vai gastar o seu tempo. Faz acordos e deixa tudo mais combinado possível como uma forma de garantir que vai conseguir lidar com as situações. Leva uma vida simples e se mantém com coisas que acha necessário para sua sobrevivência. Se eu tenho um sapato de calor e o outro para frio, para que eu vou gastar mais com essas demandas que são desnecessárias? Essa necessidade de reter as coisas como uma forma de sobrevivência também vale para emoções, para o tempo, energia, dinheiro e para os prazeres. O tipo 5 precisa de bastante tempo sozinha para repor as suas energias. Ela se sente desgastada depois de eventos e reuniões com muitas pessoas ou sem limite de tempo. Valoriza o controle emocional até como uma forma meio soberba, sabe? Como se quem sente, quem tem emoções fosse alguém menos evoluído. São pessoas observadoras, autossuficientes, inteligentes, buscadoras de conhecimentos, de dados, curiosas por aquilo que é lógico, reservadas, instruídas e analíticas, mas também são distantes emocionalmente, avarentas, arrogantes e sozinhas. Acreditam na lógica, na razão, como a forma de resolver todas as coisas e tomar decisões na vida como solução de problemas. Como, então, que esse tipo de personalidade acaba entrando num labirinto? O medo de se sentir incapaz de enfrentar o mundo, de passar vergonha, de ser vista como alguém inferior intelectualmente, faz o tipo 5 estudar, buscar conhecimento, fazer cursos e ter muito conteúdo acumulado. Porém, nunca acha que é o suficiente. E se tem alguma coisa que eu ainda não sei? E se me perguntarem alguma coisa que eu ainda não me aprofundei o suficiente? E assim, seguem estudando para garantir a sua segurança e têm uma dificuldade em colocar em prática todo esse conhecimento. No trabalho, em função da sua comum dificuldade de comunicação e conexão com as pessoas, acaba ficando de lado em algumas situações, enquanto outros profissionais, muitas vezes menos competentes, mas mais comunicativos, acabam se destacando e sendo promovidos.
Isso acaba deixando a mulher do perfil 5 com dificuldades de ascender na carreira, devido a essa dificuldade de ter bastante conhecimento, mas tem dificuldade de compartilhar com os outros. Já nos relacionamentos, a personalidade 5 tem uma postura emocional habitual de não envolvimento. Então, imaginar que o amor nos deixa bobos, irracionais, deixa o tipo 5 totalmente vulnerável e coloca justamente o seu maior desafio da vida, lidar com as emoções e sentimentos. Então, tentam sempre separar pensamentos das emoções como uma forma de garantir o controle, o que para muitas pessoas pode ser ou parecer de fato uma certa frieza. Então é comum os tipo 5, né, falar, não é que eu não sinto, mas é que eu não sei lidar e não me sinto à vontade com esse turbilhão de emoções. E agora falando do tipo 6 de personalidade, foi essa personalidade uma daquelas que eu dei spoiler lá na primeira aula, quando eu falei do perfil que sentiu falta de segurança. Era do tipo 6 que eu estava falando. É a precavida. Na infância, as pessoas dessa personalidade relatam que não sentiram que foram cuidadas, orientadas, direcionadas. Tiveram problemas com limites, seja por uma criação muito rígida, pela ausência paterna ou até mesmo por uma vida sem disciplina, em que a criança era livre para escolher, mas não foi orientada a fazer escolhas. Então elas sentiram que o mundo é um lugar ameaçador e que é preciso estar sempre preparada, prevendo o que vai acontecer, tem que desconfiar de tudo em todo momento, né, até que se prove o contrário. Sente que precisam sempre questionar. Mas isso não se enquadra só para os outros, isso também é válido para elas, ou seja, elas possuem uma mente cética, uma certa dúvida, uma covardia, uma falta de coragem e inclusive sobre a sua capacidade de tomar decisões. Morrem de medo de tomar decisões e ao mesmo tempo não querem que ninguém tome as decisões por elas. O medo fundamental dessa personalidade é o de não contar com apoio ou orientação. Por isso, sempre tentam prever o que pode acontecer, sempre imaginando os possíveis cenários negativos e como que ela pode estar preparada. É como se tivesse medo de errar, de escolher errado, de não dar certo na vida e que alguém vai lhe cobrar isso a qualquer momento. Há um medo de ser exposta, envergonhada, humilhada por não superar as expectativas. Muitas vezes é uma personalidade vista como pessimista porque está sempre pensando no lado negativo das coisas e muitas vezes acaba esquecendo dos seus sucessos, das suas conquistas, das suas superações, desconfia de si e da sua capacidade. Aquela vez eu consegui superar, mas será que agora eu vou conseguir? São planejadoras, leais, confiáveis, prudentes, amigas, responsáveis, questionadoras e também precavidas. Mas também podem ser inseguras, medrosas, desconfiadas, ter um excesso de questionamentos e acusações. Acredita que deve planejar e se prevenir para tudo que pode dar errado, para assim garantir que as coisas aconteçam de forma segura. Então, como que esse tipo de personalidade acaba entrando num labirinto? Planejam, planejam, planejam e o pensamento substitui a ação. Procrastinam com medo de tomar decisões importantes e essa inatividade aumenta mais a sua ansiedade. Sempre está se preparando para atacar um cenário possível que acha que vai acontecer ou para fugir dele. Ao mesmo tempo que quer ter sucesso, teme alcançá-lo. Ou seja, quanto mais perto do sucesso elas sentem que estão, elas sentem que estão perto de situações hostis e se sentem ansiosas e com medo na hora de lidar com isso. Então, a mulher do tipo 6 entra num paradoxo, quer ter sucesso, ser feliz e ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso ficar com a antena ligada caso alguma coisa aconteça. E a falta de coragem geralmente faz a estagnação acontecer por dias, semanas, meses, esperando ter a certeza para colocar um projeto em prática, um relacionamento, decidir ser mãe ou qualquer decisão que ela sinta que é arriscada. É um medo paralisante. O grande problema é que a vida é cheia de incertezas e é fazendo, arriscando, vivendo e se permitindo que a vida acontece e não esperando que ela te dê 100% de certeza. Já o tipo 7 do Eneagrama a gente chama de o otimista. Essa personalidade ficou fixada na necessidade não atendida de ser feliz. E talvez no primeiro momento você diga, não, essa personalidade não é minha, afinal eu me sinto feliz na vida, costumo ser alegre, radiante, entusiasmada e otimista. Mas foi justamente o medo de perder esse prazer da vida, essa felicidade, de ser privada dessa alegria, de sentir dor, é que essa personalidade nasceu. As pessoas do tipo 7 relatam que apesar de terem tido uma infância feliz, elas sentiram que desde cedo precisavam ser independentes e ter liberdade.
Essa foi uma forma inconsciente que essa personalidade sentiu que poderia garantir que não ia passar por nenhuma privação ou dor. Se eu sou independente, ninguém vai me abandonar. Se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas essa forma otimista de pensar do tipo 7 nada mais é do que uma forma de fugir do seu principal medo, que é não ser feliz. Por isso, costuma gastar tempo sempre pensando naquilo que é bom, como tudo pode dar certo, ou até imaginando cenas alegres do futuro como uma forma de adiantar o prazer. Pra que gastar tempo pensando no que pode dar errado se eu posso imaginar as milhares de possibilidades da vida dando certo? Começa milhares de ideias, novos projetos, novos livros, cursos, relacionamentos, profissões, mas tem dificuldade de terminar aquilo que começa. Querem aproveitar a parte boa e divertida da vida e não querem lidar com o aspecto chato e triste. Geralmente são pessoas comunicativas, multitarefas, persuasivas, otimistas, inovadoras, animadas, entusiastas, divertidas, sonhadoras e aventureiras. Só que também são pessoas sem foco, insensíveis, descomprometidas, autorreferentes, que nunca enxergam as suas reais limitações. Acreditam que manter o otimismo, a animação, as novidades a qualquer custo, faz que a vida flua sem dificuldades. Apesar de todo esse otimismo, como então essa personalidade entra no labirinto? É justamente o otimismo que faz o tipo 7 esperar que a vida vai se ajeitar de alguma forma. Tem uma expressão que a gente usa que é colocar chantilly na merda, que é quando vai fazendo vista grossa às suas responsabilidades, aos compromissos, aos conflitos que precisa resolver, aos dilemas do dia a dia que precisam de uma solução. Mas com medo ou por não gostar de tocar nesses assuntos mais sombrios, tristes e trabalhosos, o tipo 7 vai deixando pra lá. Vai dizendo pra si mesmo e para os outros que logo tudo se ajeita, né? Mas na prática, isso não acontece. Na busca de construir uma vida feliz, acabam focando e olhando apenas para os aspectos positivos, como se aquilo que é desagradável um dia fosse desaparecer. Na carreira, o tipo 7 quer aproveitar todas as possibilidades e acaba ficando sem foco. Começa com facilidade, mas não termina. Acha que tem uma competência extraordinária porque aprende tudo muito rápido, mas não consegue se dedicar com profundidade e excelência e logo precisa sentir que tem que trocar ali, de atividade. Nos relacionamentos é comum o tipo 7 preferir a superficialidade, porque ele sente uma ameaça quando a relação fica séria, como se pensasse assim, poxa, agora que a gente está se conhecendo por inteiro, essa pessoa vai saber quem eu sou de verdade. Eu tenho lados e dias sombrios, e quando a outra pessoa descobrir isso, ela vai ver que eu não sou alegre o tempo todo, ela vai me deixar. Talvez com essas descrições que eu falei aqui, se você ouviu a minha história na primeira aula, percebeu que eu sou uma tipo 7 do Enneagrama. Foi assim que eu construí e me perdi no meu labirinto, querendo construir uma vida feliz e acabei construindo uma vida que não me representava. Porque eu não sabia que, no fundo, eu não me achava merecedora de ser feliz. E para não ter que lidar com a dor, eu fugi, literalmente, como eu te contei lá na aula 1. Vamos ao tipo 8 de personalidade. A tipo 8 do Enneagrama é aquela que a gente chama de a controladora. Essa personalidade ficou fixada na necessidade de se sentir protegida. Desde cedo, as pessoas desse tipo de personalidade relataram que aprenderam a encarar a vida como uma batalha, como se tivessem aprendido e percebido que só os fortes são respeitados e sobrevivem. No seu ambiente familiar, no bairro que moravam, na comunidade ou na infância, elas sentiram que o ambiente era hostil, rodeado de injustiças, e que se demonstrassem vulnerabilidade, sentimentos, suas fraquezas ou afeto, seriam ridicularizadas por isso, e às vezes até mesmo essas informações poderiam ser utilizadas contra ela. Muitas relataram que isso aconteceu de fato. Quando tentou ser amável, querida, afetuosa, recebeu uma resposta negativa e se sentiu ferida, machucada e traída. E aí decidiu no seu inconsciente: quando eu me abri, me feriram, então agora vocês vão ver quem é que tem o poder aqui. Ninguém nunca mais vai me fazer passar por isso. E também eu não vou mais deixar que os fracos e oprimidos ao meu redor passem por essa situação. E assim nasceu a personalidade, que se preocupa em manter o controle das coisas para que não seja mais machucada. Sentiu que a sua inocência foi tirada e que precisou se armar muito cedo para sobreviver nesse mundo. Assim, evita a fraqueza a todo custo, seja fisicamente, através de posses, dinheiro, sua forma de ser forte, sincera, falar e também com excessos, exageros e expansividade.
precisa ocupar espaço para ser vista, para que as pessoas saibam, né, que não podem se meter com ela. Tem uma visão muito prática do mundo, impõem limites, gostam de mandar e não de ser mandada. E acabam tendo um estilo meio tudo ou nada, como uma forma intensa de fazer as coisas. Vamos fazer? Vamos fazer agora. Então é pra já. É do meu jeito, senão a coisa não anda. Deixa que eu faço, afinal, eu sou mais forte do que todo mundo. Eu aguento. Sente e externaliza muito a raiva. Senti, falei, não mede as palavras e acha que as pessoas têm que aguentar. Cada um é responsável pelo que sente, por que eu tenho que me sentir mal? Aliás, gosta e respeita das pessoas que não se entregam na hora de uma discussão. Sente que pode confiar em quem não foge à luta. Desde que a pessoa não ofenda ela pessoalmente, é claro. São impactantes, enérgicas, autoconfiantes, protetoras dos mais fracos, assertivas, diretas, realizadoras, comandante, práticas, justas, verdadeiras, transparentes e determinadas. Mas também podem atropelar e ignorar a verdade das outras pessoas. São impulsivas e utilizam a raiva de forma explícita, falam o que quer e isso pode trazer impactos destrutivos para si e para os outros. Acredita que é preciso ter força, poder e controle para se defender e reagir às injustiças e ser respeitada. E como que alguém forte, então, acaba entrando num labirinto? Tudo começa pelo afastamento das pessoas. Sua forma de ser muitas vezes acaba dando medo, assustando e ferindo as pessoas. Não assume que está errada, não pede ajuda, não se mostra vulnerável de nenhuma forma. Então as pessoas começam a se sentir dispensáveis na sua vida. Como ela quer estar sempre no controle, acaba atropelando as pessoas, seus sentimentos, as suas opiniões, suas vontades, acreditando ter a opinião e a direção correta, mas acaba impondo soluções que favorecem a si mesmas. Quer sempre estar informada de tudo o que acontece ao seu redor, como uma forma de prevenir possíveis traições e manipulações. E quanto mais inseguras, mais inflexíveis ficam e têm uma dificuldade de pedir ajuda, sofrem sozinhas e se fecham na hora de tomar uma decisão. Já o tipo 9, o último que eu vou te apresentar, essa personalidade ficou fixada na necessidade de se sentir importante. É aquela que chamamos de a pacificadora. Sabe aquela criança que não dá trabalho, é quietinha, aceita tudo, é calma, não abre a boca para nada? Essa é a descrição que geralmente as pessoas que são desse tipo de personalidade falam sobre a sua infância. Sentiram que foram negligenciadas de alguma forma quando elas eram pequenas. Seu ponto de vista nunca era ouvido e entendeu que que a necessidade das outras pessoas são mais importantes do que as suas. Entendeu que se agissem conforme as pessoas queriam, receberiam amor. E aprendeu que a melhor forma de buscar essa importância era mantendo a paz no ambiente. Como não conseguiam mudar a situação da família, aprenderam a se distanciar e amortecer os seus sentimentos por meio de pequenos confortos físicos, como ver uma TV, comer uma coisa gostosa e ficar quietinha no seu mundo, ficando fora enquanto alguém toma a iniciativa. A forma como aprendeu a se rebelar, ela não escolhendo nenhuma opção. Então, sempre evita a raiva e o conflito e possuem a facilidade em ver todos os lados de uma discussão, mas ainda que tenham uma opinião própria sobre o assunto, preferem não opinar, com medo de ficar contra alguém ou de aumentar esse conflito e essa discussão. O medo fundamental dessa personalidade é perder o vínculo com os outros, é de desaparecer, de sentir que não tem importância na vida das pessoas. Sentem um desejo profundo de manter a paz, não importando o custo. A sua maior dificuldade é agir. Como se sentem estranhas se colocando na posição de prioridade, sempre arranjam algo mais importante para fazer, que geralmente é para os outros, deixando assim as suas necessidades de lado. São pessoas pacientes, negociadoras, inclusivas, ouvintes, harmônicas, mediadoras, ponderadas, empáticas e respeitadoras. Mas também pode ser teimosas, desconectadas, desengajadas, esquecem das suas prioridades em favor da atenção dos outros e têm aversão aos conflitos. Acredita que o seu valor vem pela harmonia e pelo consenso que ela dá no grupo. E como então que as pessoas dessa personalidade acabam se colocando no labirinto? Como elas querem manter a paz e evitar conflitos, não correr o risco de se desconectar das pessoas para não ser esquecida, vai concordando e dizendo sim para agradar. Até que determinado ponto da sua vida já disse tanto sim para os outros e tantos nãos para si mesma que não lembra mais quem é. Perde a sua identidade na fusão com os outros nos relacionamentos. Vão empurrando com a barriga e seguindo as decisões dos outros até se incomodar com essa situação e aí tenta controlar ela com a teimosia e para mostrar, que tem opinião.
No trabalho, procrastinam, começaram, ficam numa inércia, numa preguiça e se desconectam daquilo que precisa ser feito para não se incomodar. Acham que o tempo é infinito, que pode agir quando quiserem, mas o tempo vai passando e quando olham para trás acumulam muitos nãos para os seus próprios projetos e vontades. Isso acaba virando uma pessoa sem opinião no trabalho ou até no relacionamento, o que afeta a sua capacidade de desenvolver as relações ou de ascender profissionalmente por falta de atitudes em muitas situações. Acaba ficando esquecida nas equipes, perde espaço para pessoas que têm mais atitude. Ufa, passamos pelos 9 tipos. Obviamente, isso foi apenas um resumo, né? Mas dependendo do seu atual momento de vida, você já pode ter conseguido se identificar ou pelo menos chegou a uns 2, 3 perfis aí que mais têm a ver com você. Ainda assim, é comum que você pense, Mari, eu tenho um pouco de tudo. Será que talvez no meu caso eu não seja uma exceção? Olha, eu sei que vai soar dolorido, mas não. Não se identificar ou não querer se identificar geralmente é um comportamento muito comum a alguns perfis e eu não vou entrar nesse mérito agora. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Só que ainda assim, eu acho que para a função de te apresentar os novos perfis de personalidade, essa primeira apresentação foi suficiente para você começar a entender como que esse processo de identificação funciona. Também não é incomum mulheres que já sabiam o seu tipo perguntarem coisas como: Mari, eu já sei o meu tipo e ainda assim acabo repetindo padrões da minha personalidade. Isso é natural, como seria diferente? Afinal, olhar alguém pilotando um avião num filme te torna um piloto? Ver foto das pirâmides do Egito permite dizer que você visitou o lugar? Ler sobre a cultura dos Estados Unidos te torna uma americana? Não. Muita gente lida com o enneagrama dessa forma e espera que ele faça milagre e não vai fazer. Identifiquei meu tipo, então que comecem as mudanças. Sabe por que isso não funciona? Primeiro porque, particularmente, eu não entendo que o enneagrama consiga funcionar sozinho e de maneira independente. Justamente por isso que quando eu criei o meu método Bússola de 9 pontos, eu expandi para outras ferramentas e processos a partir de cada perfil. E segundo, porque nenhum processo que traz resultados funciona assim. Ninguém que transformou a sua vida conquistou grandes resultados, fez grandes espetáculos, pintou quadros incríveis, fez isso apenas entendendo como isso funciona. Eles vivenciaram isso, eles fizeram, eles aplicaram, se colocaram à disposição para começar a mudar. E é exatamente assim que acontece para alguém que quer se tornar mais confiante, mais segura em reencontrar a direção da sua vida. Demanda estar disposta a ajustar as coisas que podem ser doloridas no início, mas que trazem muitos benefícios no futuro. Benefícios como viver a vida mais leve, com menos medos e incertezas, olhar com mais clareza para situações da sua vida e tomar decisões melhores, ter mais entusiasmo com as suas escolhas, parar de se culpar, de se cobrar excessivamente por ser quem é, ter um trabalho que realmente faça sentido e que use as principais habilidades do seu perfil a seu favor, ter relações mais profundas e com mais empatia, já que agora você entende como cada perfil é e enxerga o mundo. E dá para ter tudo isso desde que você esteja disposta a seguir um processo. Desde que você realmente queira sair do labirinto. Como eu te falei, até agora eu te apresentei só o início, uma pequena fatia de como funciona o processo de identificação da sua personalidade e como cada perfil se comporta. Ainda que essa seja só uma partezinha, eu sei que dependendo do seu estágio de vida, isso já pode impactar a primeira vez que você conhece. Então, agora você provavelmente deve estar em um dos dois cenários. Você já sabe o seu tipo de personalidade, mas ainda não sabe o que fazer com isso. 2, você ainda não descobriu qual é o seu tipo, mas provavelmente já conseguiu eliminar alguns que você não se identificou. Ótimo! Ainda que você não tenha certeza do seu tipo, eliminar aqueles que não se conectam com quem você é já é um progresso. Já mostra que você de fato consegue se identificar e consequentemente se desenvolver. Só precisa aí de um empurrãozinho. Eu sei o quanto a identificação pode ser difícil para algumas mulheres. Tanto que no Bússola de 9 pontos eu dediquei a primeira parte do curso para o processo de identificação. Porque muitos tipos se confundem e isso pode soar complicado para quem está começando. Não é incomum ver algumas alunas que chegam com a certeza de ser o tipo X, mas quando começam a entender de maneira mais profunda, descobrem que são outro perfil.
Isso porque antes de começar o desenvolvimento, usando a base do Eneagrama, muitas nem sabem da existência das asas, dos instintos, das flechas de desenvolvimento e de outros detalhes mais profundos que eu nem vou entrar agora. De qualquer forma, é importante que você entenda, a identificação é só o primeiro passo. E como eu já te disse, eu sempre entendi que o ideal é um processo de desenvolvimento que consiga de fato preservar as suas particularidades, seus próprios dilemas, a sua história, mas que consiga trazer resultados práticos para a sua vida, não só a teoria. E foi justamente pensando nesse ideal que eu organizei em 5 etapas o que eu considero o processo de desenvolvimento ideal para trazer mudanças. Esse é o processo validado que funcionou comigo e com dezenas de alunas e que eu também recomendo para que você consiga sair do seu labirinto. Primeiro é identificar, que é a etapa que você está agora. É a pedra fundamental no processo de identificação da personalidade. Aqui você começa a entender a sua principal necessidade não atendida e se reconhece dentro do seu perfil. Essa é a fase do conhecimento. Depois é desvendar. Nessa etapa é onde se aprofunda na sua capacidade de entender a sua própria história, suas emoções, seus problemas, seus instintos, seus comportamentos, para conseguir enxergar a sua vida de forma mais clara. Como eu falei na aula 1, é como olhar o labirinto de cima. 3 é examinar. É a etapa onde você constrói um plano a partir das suas virtudes e bloqueios e começa a examinar os caminhos possíveis para mudar a sua realidade e sair do labirinto. 4 é agir, como o nome diz aqui, você coloca o seu plano à prova e vê na prática as mudanças, suas reações diante dessas ações e os reflexos que isso traz na sua vida. E 5, liberar. Por fim, você fica pronta para ressignificar e preservar o essencial para ter uma vida saudável, com equilíbrio emocional, para lidar com emoções, com situações inesperadas e decisões importantes. E a partir dessas etapas que você começa a atingir resultados mais significativos e reencontrar a direção da sua vida. Porque, como eu falei na primeira aula, é fundamental que você una a teoria e a prática e possa vivenciar o processo entendendo e executando, transformando de fato o conhecimento em ação. Muitas mulheres acabam falhando em ter resultados porque focam demais no processo de identificação e ficam estagnadas nisso, encantadas com a sua própria personalidade, mas sem saber como avançar. É o famoso, Mari, eu já sei meu tipo, mas continuo no labirinto. E não me leva a mal, eu sei o quanto identificar o seu perfil pode ser curioso, intenso, mexer com você, mas é fundamental que você avance. Ficar apenas na etapa do conhecimento não transforma ninguém. E eu falo isso principalmente para as mulheres dos perfis que são mais mentais, que tendem a saber tudo, entender de tudo, mas não aplicam as mudanças na sua realidade. Afinal, eu fiz um combinado contigo, né? De não deixar ninguém para trás nesse labirinto. E a pergunta que eu mais recebi no direct antes dessa aula hoje é: Mari, mas afinal, depois que descubro o meu perfil, o que eu faço para mudar? Você pode me ajudar? E hoje eu tenho um curso completo de desenvolvimento para mulheres chamado Bússola de 9 Pontas, que segue essa sequência ideal que eu acabei de te explicar. Ele trabalha com trilhas de desenvolvimento específicas para cada perfil de personalidade e utiliza desafios semanais para tirar as alunas da inércia e depois trazer a profundidade que eu gosto de trazer nos meus conteúdos. E mais para frente eu vou falar sobre esse curso e também como você pode fazer parte da próxima turma, caso você queira de fato seguir um passo a passo completo para desenvolver o seu perfil de personalidade. Por enquanto, eu quero te dizer que é possível sim você transformar definitivamente a sua vida e parar de se sentir perdida de uma vez por todas, desde que você continue avançando. O labirinto, às vezes ele parece longo, mas com a direção certa é possível você sair. Se você sabe qual o caminho mais adequado para o seu perfil, você também consegue, assim como outras mulheres do mesmo perfil que o seu também já conseguiram. Quando eu entrei no curso, eu me sentia perdida, eu não sabia ao certo o que eu queria da minha profissão, se era realmente aquilo que brilhava meus olhos. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que as ferramentas que a Mari trazia dentro do curso faziam com que a gente olhasse mais para o interno e não tanto para o externo. Então eu comecei a compreender que realmente todo mundo tem uma personalidade diferente, todo mundo tem dores diferentes. Com isso, então, eu consegui estar tendo mais
facilidade em tomar decisões no meu dia a dia, consegui também compreender melhor os outros, melhor as situações e com certeza viver realmente aquilo que eu quero e não o que os outros querem para mim. Quando eu iniciei o curso, eu estava passando por um momento difícil interiormente. Eu me sentia incapaz, eu me sentia insegura, eu me sentia insuficiente. E tinha aqueles pensamentos de que eu não ia conseguir vencer na vida, de que eu não ia conseguir fazer uma faculdade, um curso técnico, algo que pudesse estabilizar a minha vida futuramente. E isso me deixava muito, mas muito para baixo. Isso aos poucos foi fazendo com que eu perdesse o ânimo, e o gosto, pela vida. E eu fui me sentindo paralisada. Por mais que eu não sabia como sair daquela situação, eu não me conformava. E resolvi participar do curso, do Bússola de 9 Pontas. Hoje posso testemunhar para vocês que vale a pena investir no autoconhecimento e no desenvolvimento. Todos os dias eu preciso me comprometer com o meu processo de transformação. É um exercício diário, mas obtenho resultados. Eu sei qual é o meu norte. Eu sei qual é a minha essência. E na sexta-feira, dia 5, eu quero te passar um conteúdo que eu nunca mostrei antes sobre os perfis do Eneagrama. Eu vou te mostrar os níveis de desenvolvimento de cada perfil, ou seja, como cada perfil é no seu nível máximo e mínimo de desenvolvimento. Assim, você pode entender como o seu perfil de personalidade tende a se comportar quando atinge o seu melhor e o seu pior estado. Isso é o que eu chamo de ver o labirinto de cima, já que você passa a entender os extremos do seu comportamento e pode finalmente perceber quando que você está se movimentando para o lado ruim ou para o lado bom aí do seu perfil. Como se comporta, por exemplo, um tipo 6 em baixo nível de desenvolvimento e em alto nível, e um tipo 4. Então, eu vou te mostrar como os 9 perfis se comportam para que você entenda a jornada que pode percorrer quando sair do labirinto. Literalmente, eu nunca mostrei isso e você também vai encontrar pouquíssimos lugares com essas informações. E mesmo que você não tenha se identificado ainda, fica tranquila. Na aula 3, eu também vou te trazer muito valor que vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Então, fica ligada porque, como eu comentei, no domingo, dia 7, eu vou tirar essas 3 primeiras aulas do ar. E se você tem interesse em ouvir mais sobre o meu método Bússola de 9 Pontas, na próxima aula eu vou dar mais detalhes de como você também pode ter acesso ao curso. Ufa, eu espero que você esteja gostando da nossa jornada. Eu sei que são muitas informações, eu tô aqui me debatendo, para trazer um conteúdo profundo para você, sem tornar muito longa, cada uma dessas aulas. Se você tá gostando, já tá aprendendo nessas aulas, não esquece de deixar o seu comentário. Eu gosto de ouvir o que vocês estão pensando sobre o conteúdo. Além disso, você ainda participa do sorteio que eu vou fazer para quem comentar na página do evento. A minha sugestão é que você assista a aula novamente, principalmente daqueles perfis que você mais se identificou. E se tiver interesse, você também pode assistir outros vídeos que eu tenho disponíveis aqui no meu canal do YouTube. Lá tem vídeos mais profundos, falando sobre cada um dos tipos. E inclusive no meu Instagram, você também encontra entrevistas que eu fiz com mulheres de cada um dos tipos do Eneagrama. Bora, mulher! A gente está só começando a pavimentar o caminho para você sair desse labirinto. Agora você já sabe que também consegue sair dele, desde que siga um processo de desenvolvimento adequado para o seu perfil. E fica ligado no nosso grupo do WhatsApp e no e-mail para receber as próximas informações das próximas aulas, tá bom? Um beijo e obrigada!